Olá, pessoal, bom dia a todos. Agradecemos novamente a participação de todos vocês. Meu nome é Elizabeth Rodrigues, eu sou a diretora de desenvolvimento de negócios no Brasil. E hoje nós teremos uma sessão para falar a respeito da nossa solução de VSaaS. Estou aqui com o Luciano, que é o nosso engenheiro de pré-vendas. Bom dia, Luciano. Com áudio, bom dia, Elizabeth, tudo bem? Bom dia, Bom pessoal. dia. Pessoal, antes da gente iniciar, eu queria só passar dois recadinhos para quem não conseguiu conectar no começo. Nós abrimos dentro do aplicativo dois botões que vão ser muito importantes para a gente aqui, para vocês utilizarem. O primeiro deles chama-se Polls. Então, aqui a gente tem três perguntas, né, para fazer uma pesquisa, conhecer um pouco mais aí do público. Se vocês puderem responder ao longo da apresentação do webinar, nós agradecemos. E um outro botão muito importante também é o QIA. Esse campo, nesse botão, vocês vão conseguir colocar todas as perguntas se vocês tiverem. A qualquer momento, vocês podem fazer qualquer questionamento. A gente vai deixar para responder essas questões no final, só para facilitar um pouco ali o fluxo e o andamento, né, da sessão, mas todas as perguntas vão ser respondidas, e se de repente faltar alguma coisa, a gente vai disponibilizar aqui também o nosso e-mail principal, que é brasil@axonsoft.com. Então, se vocês tiverem alguma dúvida pós-evento também, fiquem à vontade, entrar em contato com a gente e nós faremos todo esse conteúdo aqui para vocês. Luciano, se você puder já compartilhar a sua tela, eu gostaria, né, antes da gente entrar, né, no detalhe da solução, o que é o VSaaS, e explicar um pouco conceitualmente, né, o que é esse produto, o que ele representa para o mercado, quais são os planos e as ações aí que a gente planeja com essa solução. Eu queria falar um pouco sobre a empresa, né, sobre a Axonsoft. Eu não sei se todos vocês já são nossos clientes, já conhecem a nossa solução, então é importante para caso vocês estejam agora aqui, né, no primeiro contato, entendam também um pouco sobre o nosso produto, a nossa forma de trabalho, a nossa empresa também. Se puder avançar, Luciano, por favor. Obrigado. Esse vídeo ele traz rapidamente, né, uma visão geral da nossa empresa, o que a gente tem dentro desse parque, né, desse conjunto de escritórios. Então, a Axonsoft hoje ela tem vários escritórios espalhados pelo globo, estamos mais com 40. Aqui no Brasil nós temos duas equipes, uma que fica em São Paulo e uma em Brasília. E aqui a gente tem toda a parte de atendimento técnico, comercial, suporte. Então, para quem já é cliente, está acostumado aí com o nosso atendimento, né? Apesar da gente ter equipes distribuídas ao redor do globo, parte de desenvolvimento, também a parte de suporte, esse atendimento vai ser sempre local, né? Então, isso facilita bastante todo esse suporte que a gente fornece, né, a respeito dos projetos. Isso, e aqui a gente tem uma visão geral, né, dos outros escritórios, então vocês podem ver também que a gente tem participação em todo o globo, né, todos os continentes. E atualmente a nossa matriz fica na Irlanda. Nós temos escritórios aqui, né, em vários locais da América Latina, América do Norte, que também atendem nossa solução. E aqui a gente traz, né, dentro dessa linha do tempo, um pouco da nossa evolução, né? A Axonsoft tem mais de 25 anos aí de mercado, 18 anos especificamente na parte de desenvolvimento de VMS, né? Então, para quem nos conhece, esse é o nosso core business. A gente tem toda a parte de inteligência, né, dentro das nossas arquiteturas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que em 2003 foi o primeiro ano, né, onde a gente trouxe para o mercado a solução de PSIM para ser uma plataforma de gestão integrada. Depois o VMS, focando cada vez mais na solução de análise de vídeo, e no ano passado a gente trouxe a solução de cloud, né? Aqui no Brasil a gente está focando muito mais nesse tipo de solução, porque a gente acredita que aí com a entrada do 5G e outros fatores a gente vai conseguir aproveitar, né, muito mais do que a tecnologia consegue oferecer. E esse ano um dos grandes lançamentos é a solução do Axon One. Não sei se todo mundo teve a possibilidade de participar, mas a gente fez uma sessão de webinar alguns dias atrás. Então, se de repente alguém tiver curiosidade também, a gente pode disponibilizar essa gravação. E essa sessão também está sendo gravada e vai ser disponibilizada para todo mundo que se inscreveu. Pode avançar, Luciano, por favor. Isso. Aqui a gente tem uma visão panorâmica, né, de todos os nossos escritórios e essa participação dentro do Globo. Pode avançar?
Isso, e aqui a gente fala um pouco sobre as 3 soluções que a gente tem hoje, né, para o mercado. O Axon One, para quem já conhece, né, é uma das nossas principais ferramentas de atuação, principalmente aqui no Brasil, que é o nosso VMS, né? Então, aqui dentro dessa solução, a gente consegue toda a parte de gestão de vídeo, de análise de vídeo, integrações com outros sistemas. Na verdade, o Axon One, para quem está chegando agora, né, é uma evolução do que seria o Axon Next, né? Então, o Axon One, ele traz muitas outras funcionalidades quando a gente fala da parte de integração, controle de alarme, painel de alarme, controle de acesso, incêndio, enfim, outras ferramentas. E dentro do Axon PSIM, a gente tem uma plataforma de gestão de segurança integrada, né? Então, o que isso significa? Quando você começa a trabalhar numa arquitetura também de outros sistemas e que precisam ser integrados e gerenciados através de uma mesma solução, com o Axon PSIM você consegue entregar tudo isso de resultado. E agora também trazemos para o nosso portfólio o Axon VSaaS Data Center, que nada mais é do que a nossa solução em cloud. Então aqui você consegue ter toda a parte de análise de vídeo, gestão de imagem e gestão de análise de vídeo, que a gente já tem nas outras soluções, para um ambiente dentro da cloud. Então a gente consegue fazer esse gerenciamento ou de forma local, ou totalmente na cloud, ou híbrida, né? Sempre que a gente encarar aqui algum projeto, receber algum projeto, a gente vai analisar a demanda e verificar qual é o tipo de solução que vai se encaixar melhor dentro dessa realidade, né? Então, o importante aqui é que, independente da solução que a gente traga, que a gente trabalhe, essa solução com certeza vai ser muito robusta, vai conseguir entregar uma infinidade de analíticos dentro do projeto, e isso agora pode rodar tanto no ambiente on-premise como em cloud. Pode avançar também, Luciano? E esse ponto aqui é interessante porque a gente fala um pouco de integrações, né, com outros sistemas. Quando você começa um projeto do zero, é muito mais fácil de você conseguir controlar quais são os dispositivos que estão ali dentro, vai ser uma nova aquisição, então você consegue planejar, né, e prever quais são os equipamentos e quais são as soluções que estão sendo utilizadas nele. Mas quando a gente fala de um projeto, né, de uma solução legada, ou seja, um projeto antigo que você vem construindo ao longo dos anos, às vezes você pode até ter um mix ali de tecnologias, né, ao mesmo tempo que você tem câmeras IPs, pode ter analógica também, DVRs, NVRs, então, com as nossas soluções, a gente consegue uma integração muito ampla com todos esses fabricantes, né? Aqui a gente cita alguns dos vários, porque nós já temos mais de 10 mil dispositivos integrados, né? Então, também não dá para colocar tudo isso aqui na tela, mas a gente traz os principais parceiros aí globais e independente, né, dos equipamentos que já estão integrados hoje, a gente sempre tem possibilidades de fazer integrações com novos sistemas. Nós temos também compatibilidade com o ONVIF, que hoje é das principais, né, instituições aí quando a gente fala de integração e compatibilidade com equipamentos. Então, não somos só usuários do ONVIF, nós também somos membros contribuintes, e por isso que nós estamos sempre à frente das novas tecnologias e das novas funcionalidades que o ONVIF traz. Então, hoje nós temos inclusive integração com o perfil T e M, que são um dos mais recentes, né? O M é desse ano, inclusive. Então, com isso, a gente consegue uma diversidade, né, muito ampla na quantidade de equipamentos que você consegue colocar, no tipo de tecnologia que você consegue trazer para dentro da solução. Então, nós temos vários caminhos, várias alternativas para trabalhar dentro de um projeto, né? Nem sempre a gente precisa ir para um caminho de integração via API ou SDK. Nós temos várias possibilidades, várias estratégias aqui que podem ser selecionadas aí de acordo com cada projeto, ok? E agora eu passo a palavra aqui para o Luciano, que é o nosso engenheiro de pré-vendas. Eu vou desligar minha câmera aqui também para otimizar um pouquinho a banda. Então, qualquer dúvida, lembre-se que existe um botão chamado Q&A. Qualquer pergunta podem colocar lá e a gente vai respondendo à medida do possível, tá bom? Pode falar, Luciana. Opa, obrigado, Beth. Valeu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Agradeço a presença de todos aí, o interesse, né, de conhecer mais sobre a nossa plataforma de VSaaS, ok? Aqui, acho que a Beth já, não, acho não, certeza, né, que a Beth ela já explicou muito bem do que se trata, e agora eu vou entrar mais na parte técnica, né, e explicar algumas coisas, principalmente, né, assim, vou começar a falar de arquitetura. Aqui, o VSaaS,
a gente pode trabalhar com ele de duas formas. A gente pode trabalhar com essa solução, com esse serviço dentro de uma nuvem privada, onde você é o proprietário dos servidores dentro do seu próprio data center e você provê o serviço para o seu cliente final, né? Então, ele vai fazer acesso à sua estrutura, à sua nuvem dentro desse ambiente, né? Dentro do seu próprio data center. E também conseguimos trabalhar com infraestrutura alugada, né? Ou seja, onde que a gente vai colocar a nossa solução dentro de nuvens, né, assim, conhecidas, né, comercialmente falando. Por exemplo, aqui a gente tem a Huawei Cloud, o Google Cloud, a AWS da Amazon e a Microsoft Azure, né. Temos a interação, né, dos clientes com essa nuvem, com esse ambiente, né, a gente pode fazer de várias formas. A gente pode fazer isso tanto com um cliente, né, uma máquina client local instalado ali. A gente pode fazer isso também, tipo, com clientes web e mobile, tá? Para poder fazer interagir com essa plataforma. Basicamente, a nossa solução, a solução Axon Soft, a solução do Axon Versas Data Center, ela tem dois serviços basicamente rodando ali. Vamos pegar um exemplo básico de dois servidores. Um desses servidores eu tenho o nosso VMS, né, que ele vai ser responsável, né, pela gestão dos vídeos, né, pela salvaguarda dos alarmes, e a gente vai ter um outro servidor com outra solução rodando ali. No caso, vai ser uma solução chamada AxonNet, que essa solução AxonNet, ela é responsável pela comunicação dos usuários, seja esse usuário tanto fazendo interação tanto utilizando um cliente web, ou um cliente mobile, ou um cliente, né, instalado em uma máquina física, né, e também a gente, dentro do mesmo servidor onde está o Axon Next, a gente tem o nosso Axon Data, que é a nossa solução responsável pela geração de relatórios, onde que eu consigo buscar relatórios de eventos de alarme. Eu posso customizar relatórios ali da forma que eu, né, achar mais conveniente para o meu negócio, ou para o negócio do cliente final. Falando um pouco sobre as arquiteturas, né? Então, como eu disse, a gente tem a arquitetura hospedada em nuvem, né? Essa arquitetura hospedada em nuvem, então, tipo, dentro de um site eu só tenho as minhas câmeras ali fazendo armazenamento local por meio de cartões SD, né? Então, essa aqui é um tipo de arquitetura mais simples e essa comunicação com as câmeras se dá via HTTPS, né? Então, eu posso fazer um link, eu posso puxar as imagens dessas câmeras, né, que estão instaladas ali em qualquer lugar onde, né, onde que não precisa estar dentro do mesmo ambiente, e eu fazendo a comunicação com esse meu servidor que está em nuvem, né? E a minha interação com esse servidor em nuvem também, né, vai ser via cliente desktop, né, cliente web ou cliente mobile, ok? E eu tenho uma arquitetura híbrida. Como funciona essa arquitetura híbrida? Em um site que eu tenho um servidor, né, com o nosso VMS rodando ali, ou o Axon Next ou o Axon One, né, que a gente ainda está nessa transição, eu posso fazer essa interação, e dentro desses sites eu posso integrar esse site à minha nuvem e poder fazer essa interação com o sistema, né, das câmeras, e claro, também eu posso ter dentro dessa solução uma solução igual à anterior, né, de uma nuvem, que eu só tenho umas câmeras ali, e eu faço essa interação com o sistema de um único, né, de um único local, né, montando. Então, a forma que eu tenho, basicamente, eu tenho três maneiras para conectar a nuvem, né? Isso falando quanto à conexão com os dispositivos. A primeira, né, eu tenho câmeras IPs ou NVRs, né, com endereço IP estático e público, para poder fazer essa conexão, né, tipo, diretamente com a nuvem. A segunda delas são... Opa, perdão. Só um momento. Assim, eu tenho câmeras IPs, né, ali dentro de né, estáticas dentro de um ambiente. Essas câmeras podem estar, tipo, ou podem ser câmeras IPs ou podem ser um NVR, e eu consigo fazer essa conexão via tunelamento de VPN, né? Claro que para isso eu tenho que ter uma infraestrutura adequada, por exemplo, utilizando um roteador habilitado para VPN, né, utilizando esse serviço. E a terceira delas é utilizando um servidor que eu já tenho a nossa solução do Axon One rodando, ou o Axon Next, para poder fazer essa integração junto com a solução.
E aí eu posso interagir, buscando, eu tenho um armazenamento local nesses servidores, eu posso buscar as imagens ali a partir de nuvem, ou eu posso pegar, fazer essa gravação, uma replicação dessas gravações da minha nuvem também, para que eu possa fazer uma busca mais rápida, enfim, existem várias formas de a gente conseguir interagir. Então, a gente tem esse suporte, né, ao cliente desktop, onde que eu posso instalar um cliente desktop do Axon One, por exemplo, dentro de uma máquina local. Então, se eu tenho um ponto onde eu faço o monitoramento de umas imagens, então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de, poxa, eu tenho várias lojas, né, esparramadas ali pela minha cidade, cada loja dessa eu tenho uma ou duas câmeras. Então eu posso fazer o monitoramento dessas câmeras a partir de um único ponto, né? Então eu posso pegar todas as câmeras dessas lojas, jogar em um único layout, né, para poder ver todas essas câmeras de uma vez só. Então ela é fácil de eu conseguir interagir com o sistema, né, via nuvem. Então eu posso utilizar tanto uma câmera padrão do outro lado, eu posso ter câmeras também de vídeo com análise embarcada de vídeo. Então, por exemplo, se é uma câmera que eu tenho um LPR, uma câmera legada de um projeto de um cliente, que ele faz essa análise de LPR, e essa câmera tiver ser uma daqueles 10 mil dispositivos que a Beth citou ali no início da nossa apresentação, eu posso trazer o processamento dessa câmera, pegando os eventos de LPR e trazendo para dentro da nossa plataforma. Ou, do outro lado, a gente tendo também, por outro lado, a gente tendo também um servidor local, né, com o Axon Next, e eu posso interagir dessa forma com o sistema. Isso quando eu falo do cliente desktop, né, de um único ponto de monitoramento ali da solução. Então, para provedores, a gente tem, né, tipo, a gente tem algumas funcionalidades, algumas funções ali bem interessantes, né, tipo, alguns recursos de implementação, manutenção e dimensionamento. Né? Eu posso ter um cluster de servidores, né, ali de VMS baseados na nuvem, e eu posso apresentar, por exemplo, um serviço de failover, né, onde que eu tenho um servidor de contingência caso de falha de um servidor principal. Então, esse servidor de contingência, ele vai pegar todo aquele serviço durante aquele período que o meu servidor principal ele ficou, né, parado por algum motivo, e a partir do momento que o servidor principal volta ao serviço, eu pego todas as imagens, todos os eventos que foram armazenados nesse servidor de contingência durante esse período e jogo de forma organizada ali. Eu posso, por exemplo, ter serviço de alocação dinâmica de recursos, né? Então, cada novo cliente, eu posso escalonar o meu serviço em até 10 mil servidores ali dentro da minha solução. E aí, claro, é assim, tipo, dentro de portal web a gente pode ter, tipo, várias funcionalidades ali. Então, por exemplo, eu posso ter uma arquitetura de microserviços, escalabilidade horizontal, posso oferecer suporte, encaminhamento de eventos, né, para plataformas de IoT de terceiros, né, e aquilo que o que for necessário para o cliente. E a gente também pode trabalhar com eventos de alarme utilizando serviços de streaming, como o Amazon KVS. A interface do usuário permite também, né, uma personalização rápida e marca de fornecedor. Então, por exemplo, se você quiser fazer um white label, né, colocar a sua marca dentro da nossa plataforma, a gente consegue fazer isso. E a gente também tem os sistemas de relatório que a gente pode customizar ali, dependendo do usuário, né, das necessidades do usuário, do nosso cliente final. Falando um pouco sobre segurança, né? Então, a segurança cibernética é de extrema importância para qualquer sistema, né? Então, para um provedor VSaaS e tal, inclusive, não deixa de ser diferente. Né? No nosso caso, a gente pode aplicar um conjunto de regras de segurança, né? Um conjunto de coisinhas ali que pode utilizar. Então, por exemplo, lógico, você tem que ter uma conexão segura, uma infraestrutura segura para isso, e você pode aplicar também uma política de senhas de usuários, né? Então, dentro dessa política de senhas, você pode por exemplo, configurar para que a gente force uma alteração de senha do usuário de um determinado período. Então, a cada 15 dias, o nosso usuário ele é obrigado a trocar essa senha. E eu posso utilizar também um programa que a gente pode também criar uma regra para saber se essa senha é uma senha forte ou não. É, A gente pode também, por exemplo, a partir eu posso configurar dentro do meu sistema para que ele faça logout automático se a gente vê que não está tendo nenhuma interação com o movimento, isso também é legal, e a gente utiliza o CAPTCHA para poder verificar o login, né, para poder evitar que
por exemplo, um bot tente fazer algum login ali, né, alguma coisa do tipo dentro do sistema. E por fim também, por exemplo, um usuário que ele não entra muito tempo dentro da conta, né, por exemplo, dentro de um mês, a gente pode bloquear automaticamente a conta e exigir que um novo, que uma reativação seja feita, né, e a gente pode enviar isso por e-mail também. Ok? Agora eu vou falar um pouco de recursos, né, para dentro de um usuário final. Né? Então, como na nossa plataforma, o nosso Versace, a gente tem uma série de análises de vídeos que a gente consegue fazer ali dentro de né, baseados em inteligência artificial, que ajudam, né, assim, a transformar o nosso sistema de vídeo monitoramento em um sistema de vídeo monitoramento proativo a partir de eventos, né? Então, por exemplo, a gente tem análise ali de reconhecimento facial e placa de veiculares, né, com o nosso LPR. Conseguimos fazer um reconhecimento ali de fogo e fumaça. Esse reconhecimento de fogo e fumaça a gente consegue ser mais efetivo porque a gente consegue pegar aquele evento no início, né, daquilo. Então, por exemplo, se a gente for comparar com sistemas de sistema de alarme de incêndio, por exemplo, que você tem que ter um preenchimento de centímetro cúbico dentro do sensor, acaba que a gente fica mais efetivo, né, dentro dessa análise ali nos primeiros momentos. E essa análise ela funciona tanto no ambiente indoor quanto no ambiente outdoor. A gente também tem um conjunto de analíticos de comportamento humano que a gente consegue detectar, por exemplo, ameaças precoces de arma de fogo, alguém que passou mal, uma movimentação suspeita, né, como o exemplo que eu tenho aqui próximo a um caixa eletrônico, alguma coisa do tipo. Temos também um conjunto de analíticos que mais à frente assim, a gente vai entrar mais nesse exemplo, né, para a gente conseguir utilizar dentro de varejo. Né? Então, a gente tem contagem de visitantes, a gente consegue fazer uma estimativa de generalidade das pessoas, gerenciamento do tamanho de fila, mapa de calor por movimento dentro daquele ambiente, dentro daquela loja, para saber por onde as pessoas mais passam ali. A gente tem ferramentas de pesquisa inteligente, né? Então, são uma série de filtros que eu utilizo dentro das minhas imagens gravadas para buscar um evento, que muitas vezes esse evento ocorre ali em poucos segundos. Então, para poder achar de forma mais rápida e efetiva esses eventos, eu utilizo esses filtros. E a nossa ferramenta de relatórios, né? Então, a gente consegue montar relatórios de várias formas aqui dentro da nossa solução e puxar as informações de acordo com a necessidade final de cada cliente, né? Que a gente tem ali. Então, aqui um exemplo dos nossos vídeos. Aqui, por exemplo, violação de distanciamento social. Uma movimentação suspeita, pessoa que agachou próximo ao caixa eletrônico, alguém que passou mal foi ao chão. Aqui, no caso, uma pessoa, né, de coação arma de fogo. Aí, por exemplo, uma fumaça. Aí, uma contagem de pessoas, né, com mapas estatísticos, contagem de filas. Aí, o mapa de calor, né, dentro daquele ambiente. Aí, no caso, é uma busca por face, onde a gente carrega uma foto no sistema e a gente busca dentro do nosso, por onde essa pessoa passou dentro das nossas gravações. Aí o LPR ao vivo, aí a gente tem uma detecção de não uso de EPI, aí, no caso um colete dentro de uma taxi ray do aeroporto que o colaborador retirou, e aí um exemplo da nossa busca inteligente. Né? Então aí a nossa busca forense, onde que a gente consegue aplicar filtros para poder chegar num resultado mais rápido. Ok? Sendo mais específico dentro da nossa busca forense, né, que é o Moment Quest, né? Então, como comentei com vocês, o Moment Quest, a busca forense são vários filtros que aplicamos dentro de imagens gravadas para poder chegar no resultado. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, eu quero buscar um evento em uma determinada câmera, né? Eu seleciono essa câmera e vou na área de busca. E aí eu aplico alguns filtros. Então, no caso aí, a gente faz um filtro de moção de área, onde que eu determino, né, qual a área onde aquele evento ocorreu, né, onde aconteceu. Então, se eu tiver algum evento, por exemplo, dentro da sacada, dentro de alguma dessas casas aí, ele vai ignorar, ele vai me trazer os resultados, mas são vários resultados ainda, então eu tenho que aplicar mais filtros. Então, eu aplico um filtro de direção, porque eu quero pegar uma movimentação que ocorreu em uma determinada direção. Os meus resultados de busca aparecem ali, mas ainda são muitos, né? Então a gente vai refinar ainda mais essa busca. O tipo de objeto, então estou procurando por um veículo.
Então, os meus resultados ali já são mais afunilados, né? Ali dentro da minha plataforma. Então, aplico um filtro de velocidade. Esse filtro de velocidade é baseado em movimentação de pixels, né? Não numa velocidade correta. Então, eu não consigo identificar. Eu pego por essa movimentação, então sei mais ou menos uma velocidade baixa, uma velocidade média ali. Aplico um filtro de cor do objeto, então eu vou dentro de um espectro cromático ali e acho a cor do objeto, afunilo a minha busca e chego no resultado. Eu estava procurando esse Fiat Uno. Aí eu posso exportar esse vídeo, fazer comentários, enfim. Depois que eu exportei o vídeo. Agora falando mais sobre os nossos relatórios, né? Então a gente consegue fazer relatórios gráficos, isso ao vivo, né? Ali dentro da nossa plataforma. Então você vai vendo à medida que você tem um cruzamento de linha, uma contagem, alguma coisa, você vai identificando essa movimentação ali dentro dessa área e você já vai tendo essa contagem ali dentro de um board de contagem, né? E também eu posso puxar esses relatórios também selecionando um determinado período de tempo. Então, se são 7 dias, se são 15 dias, um mês, enfim, eu posso puxar esses relatórios por esses períodos também. Eu posso customizar da forma que eu quiser. Então, por exemplo, aí eu tenho uma contagem de visitantes, né? Aí uma contagem simples para o cruzamento de linha, de movimento de pessoas. E aqui, dentro dos nossos relatórios que a gente tem dentro da nossa ferramenta, o AxonNet e o Axon Data, eu consigo puxar dados mais refinados e estatísticos ali. Então, por exemplo, uma contagem de pessoas por um determinado período de tempo, né? Então, assim, eu posso criar painéis da forma que eu precisar e customizar da forma que melhor atenda a minha necessidade. Falando um pouco aqui sobre o cliente mobile, a gente tem esse cliente mobile, né, que você pode instalar, você baixa o aplicativo ali dentro, ou dentro do das lojas da Apple ou dentro das lojas da Android, né, que você pode pegar esse, que é o nosso, que é o web mobile, né, que a gente tem ali, né? E aí você pode interagir com esse sistema também. Então você pode procurar por vídeos gravados, né, dentro da solução. Você pode controlar uma câmera PTZ. Se você tiver uma câmera fisheye dentro da sua solução, você pode interagir com ela também utilizando um DWARP. Você pode fazer zoom digital. Você pode, por exemplo, liberar a abertura de uma cancela, alguma coisa, caso essa cancela esteja, né, integrada ao sistema funcionando. Você pode executar macros, você pode utilizar mapas e mostrar onde que essa câmera ela está instalada, né, ali, né, tipo com coordenadas geográficas, enfim. E aqui a gente tem alguns exemplos de soluções, né? Dentro desses exemplos de soluções, a gente vai falar um pouco de verticais, né? Tipo, onde que a gente consegue atender muito bem. Então, por exemplo, como eu tinha comentado com vocês, varejo, né? Então, nós temos vários tipos de análise, né? Vários tipos de analíticos e a gente consegue, por exemplo, pegar um conjunto de analíticos específicos para poder trabalhar numa determinada vertical. Então, por exemplo, dentro da vertical de varejo, eu consigo, né, utilizar algumas análises ali dentro. Então, por exemplo, aqui dentro eu posso utilizar, lógico, além de sistema de segurança, eu posso fazer uma contagem de pessoas, eu posso utilizar um reconhecimento facial, eu posso utilizar um mapa de calor, né? Então, aí no caso, uma contagem de visitantes dentro dessa loja, eu consigo fazer, né, uma média de quantas pessoas entram e quantas saem, né, dentro dessa loja ali, fazer essa contagem também. No caso aí, se essa pessoa está utilizando máscara ou não, e caso essa pessoa não utilize máscara, ele me gera um alarme. Alguém que passou mal e foi ao chão, isso me gera um alarme também. Ou algum evento, né, por exemplo, de coação dentro da loja. Posso ver também dentro do ambiente desse comércio, por onde as pessoas mais passam ali dentro, né, gerar um mapa de calor, entregar. E lógico, né, tipo, posso utilizar o LPR também em áreas de estacionamento.
temos a ferramenta de video wall. Então, por exemplo, isso dentro de uma loja só, mas imagine que eu tenho 4, 5, 6 lojas com essas mesmas características, eu posso utilizar sistemas e eu posso colocar o ponto de monitoramento em um único ponto, né, em um local diferente, né, tipo, não dentro das lojas, mas em um outro ponto da cidade. Para dentro da parte de governo, a gente consegue trabalhar também de várias formas. Então, por exemplo, vamos supor que são câmeras legadas dentro um projeto de segurança pública, onde eu tenho várias câmeras ali que são analógicas. Então, eu consigo trazer essas câmeras analógicas para dentro do nosso sistema, dependendo do posicionamento dessas câmeras, da qualidade de imagem, né? Pode ser estudado a gente utilizar algum tipo de análise, né? Isso aí tem que ser estudado pela nossa equipe para ver o que a gente pode utilizar. A gente pode fazer algum tipo de análise dentro dessas câmeras analógicas também. Então, a gente pode utilizar dentro desse exemplo, né, dentro de uma cidade que você tem vários sistemas analógicos, você tem sistemas IP, você tem sistemas digitais, eu posso unificar todos esses sistemas em um único domínio, né, e fazer a visualização dessas câmeras em um único ponto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um projeto lá na Itália em que eu consigo pegar todos esses tipos todas essas tecnologias para um único ponto de monitoramento. Na parte de cidade segura, a gente pode fazer análise de vídeo por inteligência artificial, a gente vê o número de pessoas e de veículos que circulam por uma determinada área da cidade, a gente pode fazer, por exemplo, uma estimativa de densidade de tráfego, de congestionamento, de média de velocidade entre ponto A e ponto B de um veículo. A gente pode configurar... Um momentinho. A gente pode, por exemplo, utilizar o LPR para poder buscar uma determinada... um veículo que está com uma assinatura de furto, alguma coisa do tipo. A gente pode buscar por pessoas suspeitas, né, dentro da cidade. A gente pode utilizar essas análises para isso. Dentro de uma vertical de banco, né, então a gente pode utilizar ali algumas soluções ali, por exemplo, detecção de pessoas utilizando ali análise comportamental, de algum assalto, uma pessoa armada dentro do banco, isso já me gerar um alarme, né, uma movimentação suspeita próxima a um caixa eletrônico, alguém que passa mal dentro do banco, né, a parte de pandemia. Então, por exemplo, eu posso utilizar câmeras termais para poder identificar a temperatura elevada de uma pessoa, para saber se essa pessoa está com febre ou não, né, e permitir ou não a entrada dessa pessoa no meu ambiente. Eu posso fazer uma detecção de filas, eu posso fazer, por exemplo, um mapa de calor dentro do banco para saber por onde você tem uma maior densidade de visitantes dentro desse banco ali, né, por um determinado período de tempo. A parte de escritórios inteligentes também, isso aqui é interessante, porque eu posso, por exemplo, fazer um double check com sistemas de ponto eletrônico, né? Então, eu não posso substituir, né, o ponto eletrônico por isso, mas eu posso, por exemplo, fazer... tá aqui, o funcionário João, ele deu entrada a tal horário, mas será que foi que ele deu entrada no ponto eletrônico esse horário aqui mesmo? Então vamos ver nas imagens. Então eu consigo bater relatórios para saber se aquele horário que aquela pessoa entrou, né? Então eu posso utilizar essa função para poder, né, fazer ali visualmente esse double check, né? Quando eu tenho evidências que eu gravo dentro do meu sistema para poder me ajudar a bater, a validar aquele dado, né? Então, sistemas de controle de acesso, né, que eu posso de veículos, né? Então, pessoas que eu posso autorizar a entrada ali ou não, utilizar por meio do nosso analítico, eu posso liberar, por exemplo, o acesso a uma pessoa por uma catraca utilizando reconhecimento facial, ou de um veículo ali né, ao estacionamento da empresa ali pelo LPR. Então, por exemplo, funcionário da empresa sim, então já abre a minha cancela automaticamente, ou já libera a minha catraca automaticamente para aquele funcionário ali entrar. Na parte de indústria, a gente consegue fazer várias coisas também. Então, a gente tem soluções ali de LPR para poder, por exemplo, fazer leitura de matrículas de caminhões que estão entrando ali dentro da planta fabril do cliente. Eu posso utilizar, por exemplo,
minha pesquisa forense ali dentro desses ambientes, eu posso fazer uma contagem dentro de uma linha de produção, né, uma contagem de objetos para saber quantos objetos saíram, e essa minha contagem, como ela é baseada em inteligência artificial, eu ignoro outros objetos dentro da área, então eu posso, por exemplo, focar minha contagem num produto saindo da linha de produção e ignorar, por exemplo, as pessoas que estão passando ali, ou eu posso focar minha contagem nas pessoas e ignorar produtos, né, então eu posso utilizar de N formas aí para poder ajudar. Na parte da agricultura, né, então a gente pode utilizar o LPR, né, para controlar caminhões ali que entram, né, dentro da minha fazenda ou não. Eu posso utilizar também as minhas análises de fogo e fumaça, porque dependendo pelo menos aqui no Brasil, né, vamos pegar um exemplo, uma lavoura de cana-de-açúcar. Se essa lavoura de cana-de-açúcar pega fogo, dependendo da época do ano, aquilo ali é um pavio, né? Então tende-se a que esse incêndio se esparramar, né, dentro daquele ambiente ali com maior facilidade. Isso gera uma multa altíssima, né? O IBAMA ele vai muito em cima porque não é mais permitida aquela queima de cana-de-açúcar que a gente via antigamente. Então, quando eu tenho uma análise de vídeo que eu consigo pegar o evento no início, eu consigo mitigar maiores prejuízos, né? Tanto para a produção, né, quanto para o meio ambiente. A gente pode utilizar também um filtro de humanos com câmeras térmicas ali, né, para poder ver uma movimentação suspeita dentro de uma lavoura, próximo a um curral, alguma coisa ali, né, pegando a movimentação ali daquelas pessoas e gerando alarmes ali de alguns eventos, né, alguma coisa. Isso, exatamente. E o legal, né, como o Luciano expôs aí em todos esses slides, né, vocês veem que a gente tem uma série de analíticos que a gente tem dentro da nossa solução, que a gente pode encaixar em diferentes tipos de projetos. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, algumas aplicações para diferentes verticais. Claro que tem alguns analíticos que eles são mais direcionados para uma área específica, né, mas o nosso portfólio é bem diversificado. E a gente tem também a possibilidade de trabalhar com analíticos customizados, né? Então, como os nossos analíticos são baseados em redes neurais, deep learning, então a gente pode a qualquer momento treinar também um analítico para detectar alguma situação específica, né? Quando a gente pensa em projetos de indústria, por exemplo, isso é muito mais perceptível, porque você precisa, às vezes, detectar algum padrão de comportamento ou algum padrão de objeto na cena. Então, essas são funções que você consegue também agregar dentro dessa solução. E para finalizar aqui, né, o nosso webinar, a gente fala também um pouquinho sobre a questão de licenciamento, né? Então, para quem já trabalha com a nossa solução, né, conhece como que funciona essa comercialização, a gente tem aqui dentro do VSaaS uma estrutura diferente, né? Por ser uma solução de vídeo sob demanda, né, vídeo sob serviço, então a gente trabalha com licenciamentos, né, através de assinaturas, então você tem aquele custo mensal ali, pagamentos anuais que você vai fazer a composição desse projeto, e o licenciamento vai ser sempre por câmera e por complemento, ou seja, se você tiver um projeto com 100 câmeras, serão 100 licenças de software. Vamos supor que você queira, dessas 100 câmeras, fazer com que 50 tenha o recurso de fogo e fumaça, então são 100 licenças de câmera, 50 de fogo e fumaça. De repente são 100, 50 de fogo e fumaça e 10 de LPR, então são 100 licenças de canais, 50 de fogo e fumaça e 10 de LPR. Então, para cada um desses complementos que a gente coloca aqui, né, de cada um desses analíticos, você vai ter uma licença específica para isso, né? Esse primeiro complemento, que é o pacote de licença de recurso de IA, você tem vários analíticos que já fazem parte desse pacote. Então, quando eu falei de fogo e fumaça, na verdade, além de fogo e fumaça, você também vai poder usar detecção de humano e veículo, rastreamento de objetos, análise de vídeo, de varejo, né, pesquisa inteligente. Então, cada um desses analíticos vai ter o seu licenciamento você também consegue expandir esse projeto a qualquer momento. Se você quiser fazer um dimensionamento, né, dessa solução, então a gente faz isso também previamente. Então você pode até, no caso do primeiro pacote, né, que você tem vários analíticos, se você quiser habilitar isso para todas as câmeras, você até consegue. Então a única coisa que precisa ser feita é uma análise prévia para ver se o servidor, né, que você está disponibilizando nessa cloud, dimensionando nessa cloud, ele vai ser capaz de suportar todas as análises que você tem, né? Então é um cuidado que a gente tem em qualquer tipo de projeto, né?
quando a gente trabalha com a parte de vídeo. Tá certo? Bom, pessoal, então aqui a gente chega ao final do nosso webinar. O pessoal fez alguns questionamentos, a maioria das perguntas aqui a gente já respondeu. Vou trazer só alguns comentários aqui interessantes, né, para destacar. Por exemplo, o João Paulo perguntou sobre a apresentação de analíticos diretamente, né, na solução de VSAS. Então, eu coloquei um comentário aqui, uma resposta para ele, que vale para todo mundo, né? Se de repente vocês tiverem mais interesse na nossa solução, quiser conhecer mais tecnicamente, ver também quais são as funcionalidades disponíveis, entender com um pouco mais, né, de riqueza de detalhes do que a gente trouxe aqui nessa sessão hoje, a qualquer momento vocês podem mandar um e-mail para esse contato que eu deixei aqui, projetos@axonsoft.com. Aqui você vai conseguir acionar todo o nosso time de pré-vendas, então qualquer tipo de dúvidas, seja comerciais ou técnicas, pode trazer para esse e-mail que a gente vai conseguir responder assim que possível, tá? E o Lívio fez um questionamento se, além do LPR, teria alguma análise para fazer a leitura de container. Lívio, nesse momento, a gente tem sim um analítico de leitura de container, mas só que esse analítico não está dentro da solução de cloud. Então, se você tiver a demanda desse projeto, a gente pode conversar depois. Se você quiser também mandar a sua demanda para esse e-mail que eu deixei, projetos@axonsoft.com, a gente pode aprofundar um pouco mais, tá? Mas a gente tem esse analítico e, por enquanto, ele ainda não está dentro da arquitetura de cloud, tá bom? Se vocês tiverem mais algum questionamento, fiquem à vontade, pode colocar aqui no chat, colocar nesse botão de QIA, podem também, se vocês puderem, né, caso ainda não tenham preenchido o Pulse com os nossos questionamentos, agora também, se vocês puderem deixar uma resposta lá para a gente, vai ser de grande importância. É esse ícone que parece um desenho de gráfico. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade, a gente pode aproveitar esses momentos finais aqui para responder esses questionamentos, tá? E aí, enquanto, né, a gente aguarda aqui mais uns minutinhos, é legal também falar um pouquinho sobre cases, né? Vocês viram que a gente, lógico, trouxe aqui dentro da apresentação alguns conceitos, alguns analíticos que são mais voltados para verticais específicas. Se de repente vocês quiserem também conhecer um pouco mais dos projetos, às vezes alguma visitação, a gente também tem total disponibilidade para fazer isso, né? Nós temos cases bem importantes, não só aqui no Brasil, mas lá fora, com diferentes verticais, né? Então, um dos maiores projetos que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, do Hospital AC Camargo, Cancer Center. Na América Latina, a gente tem também o Aeroporto do México. Esse projeto, inclusive, é bem legal, porque ele traz uma série de analíticos, até detecção de EPI, é uma coisa que tá funcionando lá. Temos bastante cases de indústrias lá fora, Safe City, então aqui não só no Brasil, na região sul, centro-oeste, sudeste, então a gente tem bastante coisa rodando no nordeste também do país. Então, se vocês quiserem também conhecer um pouco mais a nossa solução, eu vou deixar aqui o nosso site, dentro dele tem uma área de cases que vocês podem já fazer alguma consulta, mas a gente pode também, né, fazer essa ponte e trazer fazer esse contato, né, intermediar esse contato com vocês também, se assim desejarem, tá bom? Bom, pessoal, acho que a gente consegue encerrar a nossa sessão por aqui, só para lembrá-los, né, que toda essa gravação, essa apresentação, ela foi gravada, vai ser disponibilizada para todo mundo que se inscreveu. De repente, se vocês quiserem também, caso não tenham se inscrito, ainda dá tempo de se inscrever, porque a gente vai utilizar esses contatos para fazer o disparo. E qualquer dúvida, né, nosso e-mail está aí, o contato está aí, projetos@axonsoft.com. Temos também nosso telefone, então qualquer dúvida podem nos acionar, mas a gente vai fazer essa disponibilização da gravação provavelmente hoje ou amanhã. E se de repente vocês tiverem interesse, talvez num próximo webinar também, né, recomendar alguma coisa que vocês gostariam de ver, o canal está aberto, a comunicação está aberta, fiquem à vontade, a gente pode organizar isso
sempre que possível, tá bom? Agradeço novamente a participação, o interesse de vocês. Tenha uma boa quinta-feira. Obrigada, Luciano. Obrigada, equipe. Nada, pessoal. Muito obrigado aí a presença de todos. Tchau, Betinha. Até mais. Até mais. Obrigada.